Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, hoje nós vamos dar seguimento à leitura do caso do Hotel Bertrand e que eu já preciso dizer que é um baita livro, pelo menos o seu início é muito bom, muito promissor, né? Eu comecei a ler e aí eu sabia que a Agatha Christie iria contextualizar a ambientação, já que o hotel tá no nome, tá no título, eu já esperava isso. Só que ela fez de um jeito muito sutil, muito belo, sabe? Ela mostrou os personagens junto com o hotel, como se o hotel fosse um outro personagem, né? Descreveu ele tão quanto ela descreveu e colocou em situações personagens ali do livro mesmo, personagens de pessoas, né? Então, eu tô gostando bastante disso. Bastante. E eu gostei principalmente do último capítulo que a gente leu, do capítulo 4. Porque eu senti como um filme mesmo de suspense criminal, digamos assim. Tem um carro passando aqui na minha rua, aqueles carros de som. Vou parar aqui rapidinho e já volto. Famoso carro do ferro velho, né, gente? Não sei se aí na rua, na cidade vocês têm. Mas aqui é muito raro passar, mas hoje é um feriado e eu acho que ele veio para esses lugares mais que ele não costuma vir. Não, enfim, tenho dificuldade com foco, viu, gente? Mas hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 5, como eu estava falando no capítulo 4, ele foi um capítulo que conectou algum crime que ainda vai acontecer ou que aconteceu, né, uma gangue, ao hotel, né? Uma gangue ali que faz alguns crimes que o pessoal não tá com muita dificuldade para pegar eles. Tem alguma coisa que liga eles ao Hotel Bertrand e, consequentemente, vai ligar aqueles personagens que a Agatha nos apresentou. Porque a Agatha não dá ponto sem nó, né, gente? O que eu já ouvi falar é que tudo que ela apresenta, ela desenvolve. Então, provavelmente, cada personagem que a gente conheceu nos 3 primeiros capítulos terão algum envolvimento com esse crime aí no quarto capítulo, que foi apresentado no quarto capítulo. Mas vamos lá. Esse capítulo 5, pessoal, ele é um pouco maior do que os outros e ele tem subcapítulos dentro dele. Então tá dividido aqui, bonitinho, com números, e eu vou falar para vocês. Vamos lá. Capítulo 5, subcapítulo 1. Miss Marple acordou cedo porque sempre acordava cedo. Muito lhe agradava a cama, confortabilíssima. Dirigiu-se à janela e abriu as cortinas, deixando entrar a pálida luz do dia londrino. Mas não desperdiçou a luz elétrica. Muitíssimo agradável o quarto que lhe haviam reservado, bem dentro da tradição do Bertrand. Papel de parede florido de rosas, uma grande cômoda de mogno polido e penteadeira combinando. Duas cadeiras, uma poltrona à boa altura do chão. Uma porta levava ao banheiro que, embora moderno, tinha um papel de parede, também estampado de rosas, evitando assim o efeito de superfrígida higiene. Miss Marple voltou à cama, levantou os travesseiros, olhou o relógio, 7h30. Apanhou o livrinho de orações que sempre a acompanhava e leu a costumeira página e meia, que era a sua cota diária. Em seguida, pegou o tricô e se pôs a tricotar. A princípio, lentamente, porque sempre sentia os dedos rígidos e reumáticos assim que acordava. Mas logo a velocidade aumentou e os dedos perderam a dolorida rigidez. Outro dia, disse consigo Miss Marple, saudando o fato com seu costumeiro e discreto prazer. Outro dia, e quem sabe o que ele lhe reservava. Largou o tricô, deixando que os pensamentos lhe corressem preguiçosos pela cabeça. Selina Hesse, que linda casinha tinha ela em Street Mary Maids. E agora tinham pregado por cima aquele horroroso teto verde. Muffs desperdiçam manteiga demais, mas ótimos. E, imagine, servirem bolo de cominho, coisa tão antiga. Jamais ela esperara, nem por um instante, que as coisas ali fossem tão parecidas com as de outrora. Porque, afinal de contas, o tempo não para. E fazê-lo parar assim como no Bertrand devia custar uma porção de dinheiro. Não se via pelo hotel inteiro só pedacinho de plástico. Devia dar resultado, claro. As coisas fora da moda voltam à moda como elemento pitoresco. Basta ver como o pessoal adora as rosas do tempo antigo e desdenha o chá híbrido. Nada ali parecia verdadeiramente real.
Bem, e por que haveria de parecer? Fazia 50 anos, não quase 60, que ela se hospedara ali. Desculpa, gente, falei isso com a entonação errada. Fazia 50 anos, não, quase 60, que ela se hospedara ali. E se o hotel não lhe parecia real, é porque ela já estava aclimatada a esse ano da graça. Na verdade, o caso punha em aberto uma série nova de problemas: a atmosfera e as pessoas. E os dedos de Miss Marple afastavam o tricô para mais longe de si. Vamos lá. Muito dinheiro, disse ela em voz alta. Muito dinheiro, creio. E dificílimo de encontrar. Seria isso responsável pela curiosa sensação de constrangimento que a afetara na noite passada? A sensação de que qualquer coisa estava errada? Todas aquelas velhas, na verdade parecidíssimas com aquelas outras de 50 anos atrás, quando ela ali se hospedara, naquele tempo elas pareciam naturais, mas não eram naturais agora. As pessoas idosas de hoje não eram iguais às pessoas idosas de antigamente. Agora tinham um ar preocupado, atribulado pelas inquietações domésticas que lhe esgotavam as forças. Ou participavam de comitês, procurando mostrar-se ocupadíssimas e competentes. Ou tingiam o cabelo de azul, de geiciana, ou usavam perucas. E as mãos não eram as mãos de quem ela se recordava. Mãos finas, delicadas, eram ásperas por culpa da lavagem de roupa e dos detergentes. E assim, bem, aquelas pessoas não pareciam reais. Mas a verdade é que eram reais. Celina Rez era real e aquele bonito velho militar sentado ao canto da sala era real. Ela o encontrara uma vez, embora não lhe recordasse o nome, e o bispo, querido Rob, já tinha morrido. Miss Marple consultou seu minúsculo relógio. Eram 8h30, hora do café. Releu as instruções da gerência do hotel, impressão ótima, graúda, não precisava a gente nem botar os óculos. As refeições podiam ser servidas no quarto, bastava ligar para a copa, ou apertar o botão da campainha com o nome da camareira. Miss Marple apertou o botão, falar para a copa a intimidava. O resultado foi excelente. Quase no mesmo instante bateram a porta, e apareceu uma camareira impecável, uma camareira real que parecia irreal, usando um uniforme de listras cor de alfazema e até mesmo uma touca engomada, um rosto sorridente, ousado, de camponesa autêntica. Onde é que eles encontravam gente assim? Miss Marple escolheu seu pequeno almoço: chá, ovos escalvados, brioches frescos. E tão perfeita era a camareira que nem chegou sequer a mencionar mingau ou flocos de cereal ou suco de laranja. 5 minutos depois chegou a refeição. Uma bandeja espaçosa, com um grande bule ventrudo, leite cremoso, um jarro de prata com água quente. 2 ovos lindamente escalvados sobre torradas, escalvados da maneira correta. Gente, esses escalvados aqui é o quê? Deixa eu ver. Ovos escalvados é tipo... como é que eu posso falar? Que foram cozidos lentamente. Ó. O significado de escalvado é que foi cozido lentamente em líquido quente. Gente, eu posso estar sendo um, um bobão falando esse significado, você já pode até saber, mas eu realmente não sabia que era escalvado. E eu conheço ovos escalvados como ovo pochê. Então, se você também conhece assim, é o ovo pochê. Vou repetir aqui a frase e vamos continuar. 2 ovos lindamente escalvados sobre torradas, escalvados da maneira correta, não aqueles bolões duros, cozidos em forma de folha, e uma boa rodela de manteiga, estampados com um cardo. Geleia de laranja, mel, geleia de morango, brioches esplêndidos, não aqueles duros com a parte interna fina como o papel. Cheiravam a pão fresco, o cheiro mais delicioso do mundo. E havia ainda uma maçã, uma pera e uma banana. Chega o bocejo aqui, gente. E uma banana. Miss Marple enfiou a faca num ovo, cautelosa, mas confiante. Não se desapontou. Uma gema bem amarela escorreu, grossa e cremosa. Ovos de verdade. E tudo quentíssimo. Um senhor pequeno almoço. Como os que ela sabia preparar, mas não tivera que o fazer. Era lhe servido como se... Não. Como se ela fosse uma rainha. Como se ela fosse uma senhora de meia idade, hospedada num hotel bom, mas não muito caro, do ano de 1909. Miss Marple deu seus agradecimentos à camareira, que respondeu com um sorriso. Sim, senhora, o chefe dá muita importância ao pequeno almoço.
Miss Marple examinou com prazer a moça. O Hotel Bertrand especializava-se em oferecer maravilhas. Uma camareira autêntica. Desculpa, gente. É só essa frase mesmo. Eu acabei falando como se fosse mais coisa porque eu não vi o ponto aqui. Vou repetir. Miss Marple examinou com prazer a moça. O Hotel Bertrand especializava-se em oferecer maravilhas. Uma camareira autêntica. Beliscou o braço esquerdo disfarçadamente e indagou. Você já está aqui há quanto tempo? Ou seja, ela achou que estava sonhando, né, gente? Acabo de fazer 3 anos, madame. E onde estava antes disso? Num hotel em Eastbourne. Muito moderno, mas eu prefiro lugares antigos como este. Miss Marple tomou um gole do chá, deu por si a cantarolar vagamente as palavras, se arrumando numa cantiga há muito esquecida. Oh, por onde andou você em toda a minha vida? A camareira parecia levemente espantada. Eu estava me lembrando de uma canção antiga, pipilou Miss Marple. Um sucesso do meu tempo. E tornou a cantar suavemente. Oh, por onde andou você em toda a minha vida? Será que você conhece essa cantiga? Bem, a camareira parecia encabulada. Para você é muito antiga, observou Miss Marple. Ah, a gente dá para recordar coisas num lugar como esse. Sim, madame, acho que muitas senhoras que se hospedam aqui se sentem assim. Em parte é porque elas vêm para cá, creio eu. Diz Miss Marple. A camareira saiu. Evidentemente estava habituada a senhoras idosas que pimpilavam e se entregavam a recordações. Terminado o pequeno almoço, Miss Marple levantou-se, satisfeita e indolente. Já tinha um plano para uma manhã agradável nas lojas. Nada muito Entreno? Que palavra é essa? Extremo. Nada muito extremo. É adjetivo qualificado. O corajoso, né? Nada muito corajoso. Para não se fadigar. Talvez Oxford Street hoje e amanhã Knightsbridge, projetava ela feliz. Eram cerca de 10 horas quando Miss Marple saiu do quarto devidamente equipada. Chapéu, luva e sombrinha por segurança, embora o tempo estivesse bonito. Bolsa, a sua melhor bolsa de compras. A porta, 2 quartos além do corredor, abriu-se bruscamente e alguém espiou para fora. Era Bess Sedgwick, que logo recuou para dentro do quarto e fechou a porta incisivamente. Nossa, que estranho. Ela saiu, deu uma olhada e voltou. Miss Marple se pôs a cismar enquanto descia a escada. Preferia a escada ao elevador, assim pela manhã. Era um bom exercício. Estimulava. Mas seus passos agora se tornavam lentos, mais lentos. E Miss Marple parou. Terminamos sobre o capítulo 1, tá, pessoal? Isso que ela falou no final, né, é muito verdade. Quando eu trabalhava em um shopping, aqui perto da minha casa, eu trabalhava na administração dele e eu precisava recolher vendas. Famosa auditoria. E aí, eu não fazia exercícios, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária. Mas aí, como escolha própria, eu falei assim, cara, eu vou sempre usar as escadas então. Já que eu não faço exercício nenhum durante o meu dia, pelo menos a escada ali pode me ajudar com alguma coisa. E realmente me ajudava muito, porque me cansava, porque eram muitas escadas. E me cansava mesmo, e me ajudava muito. Recentemente eu descobri que eu tenho diabetes. E o que mais tem me ajudado são exercícios. Então, não que aquelas escadas poderiam evitar, de fato, a diabetes. Mas poderiam ter me ajudado aí a não ter uma diabetes tão alta como eu estava tendo. Mas enfim, é isso, pessoal. Vamos passar para o subcapítulo 2 do capítulo 5. Pessoal, antes de eu iniciar aqui, eu tenho uns vizinhos aqui que moram perto de mim que eles são bem animados, digamos assim. Falam num tom de voz bem alto. Não sei se vai aparecer, né, se vai dar para vocês escutarem aí. Eu espero que não. Mas eu tô deixando esse aviso para caso aconteça algum ruído atrás de mim. Também eu uso um programa aqui que reduz o ruído, mas pode ser que não reduza esse ruído, eu não sei. Mas não quero parar de gravar, deixar para gravar em outra hora não, porque hoje é feriado e eu tô com esse tempo livre, né? Então não quero perder. Vamos lá. Vamos aqui como eu falei, né? Subcapítulo. Ih, meu coisa não para de tocar. Pronto. Vamos agora pro subcapítulo 2. O coronel Luscombe atravessava o corredor após deixar seu quarto, quando uma porta no alto da escada abriu-se inesperadamente e Lady Sedgwick lhe falou: Afinal, você aparece
Tenho estado à sua espera para lhe saltar em cima. Onde podemos conversar? Quero dizer, sem que nos interrompa a cada segundo uma dessas gatas velhas. Pessoal, desculpa, eu tenho que beber uma água. Antes da gente continuar aqui, né, sobre o capítulo mesmo, eu tive que voltar para o livro físico, pessoal. Não estava gostando muito dessa versão do Kindle para o Kindle. Estou achando que é uma versão menos atualizada, né? Eu senti a linguagem um pouco mais rígida. Então, voltei aqui para o. Ó, essa daqui é a segunda edição que eu tenho lá. Provavelmente essa que eu estou olhando aqui é a primeira dessa versão aqui, que foi lançado pelo Best Bolso. Best Bolso. Então, vou ler pelo livro. Eu estou tendo cuidado aqui para não rasgar ele, né? Porque ele está bem sensível. Mas vou tentar seguir por aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou continuar aqui. Depois daquela frase que eu li da Lady Sedgwick. Vamos lá. Bem, na verdade, Bess, nem sei direito. Acho que na sobreloja há uma espécie de sala de correspondência. É melhor você entrar aqui depressa, antes que a camareira imagine coisas estranhas a nosso respeito. O coronel, um pouco a contragosto, passou pela porta e fechou-a com força. Eu não tinha a menor ideia de que você iria se hospedar aqui, Bess. Não tinha a mínima ideia. Suponho que não sabia mesmo. Quer dizer, eu jamais teria trazido Elvira para cá. Você já sabe que eu estou com Elvira aqui, não sabe? Sei, eu a vi ontem à noite com você. Eu realmente não sabia que você estava aqui. Parecia um lugar tão pouco condizente com você. Não sei por quê, respondeu Bess Sedgwick, friamente. Na verdade, é o hotel mais confortável de Londres. Por que eu não me hospedaria aqui? Você precisa compreender que eu não tinha a mínima ideia. Quer dizer, Lady Sedgwick olhou para o coronel e riu. Estava bem vestida, com um terninho escuro, muito bem talhado, e uma blusa verde esmeralda brilhante. Parecia alegre e animadíssima. Ao seu lado, o coronel Loscombe parecia velho e desbotado. Derrick, querido, não fique tão preocupado. Não estou acusando você de tentar encenar um encontro sentimental entre mãe e filha. É o que eu já estava desconfiando, mas não quis falar aqui, né? Desconfiando não, estava bem na cara. Foi apenas uma dessas coisas que acontecem. Pessoas se encontram nos locais mais inesperados. Mas você precisa tirar a Elvira daqui, Derek. Tem que tirá-la daqui imediatamente. Hoje. Ah, ela vai embora. Sabe que só trouxe para cá para 1 ou 2 noites. Levá-la a um teatro, algo assim. Amanhã ela vai para a casa dos Melford. Coitada, deve ser um tédio para ela. Loscombe olhou preocupado para Bess. Acha mesmo que ela vai ficar muito entediada? Bess apiedou-se dele. Meu alarme, gente. Bess apiedou-se dele. Provavelmente não. Depois do que deve ter enfrentado na Itália, quem sabe até vai achar tudo muito divertido. Loscombe tomou coragem. Escute, Bess, fiquei surpreso ao encontrá-la aqui, mas não acha que isso pode ter sido providencial? Quer dizer, talvez seja uma oportunidade. Não creio que você saiba realmente, bem, como ela se sentiria. O que você está tentando dizer, Derek? Bem, afinal você é a mãe dela. Claro que eu sou a mãe dela. Ela é minha filha. E que vantagem há nesse fato para qualquer uma de nós, agora ou futuramente? Você não pode ter certeza, creio. Creio que ela se ressente disso. De onde você tirou essa ideia? Indagou Bess Sedgwick rispidamente. De algo que ela me disse ontem. Perguntou onde você estava, o que fazia. Bess Sedgwick atravessou o quarto e chegou à janela. Ficou por um momento tamborilando na vidraça. Você é tão bonzinho, Derek. Tem ideias tão amáveis, só que não funcionam, meu anjo. É isso que você deve compreender. Não funcionam e podem ser perigosas. Ora essa, Bess, perigosas? Sim, 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 perigosas. Eu sou perigosa. Sempre fui perigosa. Quando penso em alguma das coisas que você fez, disse o coronel, ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso, retrucou Bess. Correr perigo já se tornou um hábito para mim. Não direi um hábito. Na verdade é um vício. É como um narcótico. Como aquela pitadinha de heroína que os viciados têm de tomar com certa frequência para que a vida lhes pareça alegre e digna de ser vivida. É isso mesmo. É a minha desgraça. Ou não, quem sabe. Nunca consumi drogas. Nunca precisei delas. Meu vício é o perigo. Mas as pessoas que vivem como eu podem causar danos às outras. Ora, não seja um velho bobo e teimoso, Derek. Você cuida bem dessa menina longe de mim. Não posso fazer bem algum a ela, apenas mal. Por favor, não a deixe saber que estamos hospedados no mesmo hotel.
Telefone aos Melford e leve-a para a casa deles ainda hoje. Invente uma desculpa, um contratempo de última hora. Gente, a impressão minha tá ficando um pouco novelesco. O coronel Loscombe excitou, acariciando o bigode. Acho que você está cometendo um erro, Bess, suspirou. Ela me perguntou onde é que você estava e eu disse que você estava viajando. Bem, dentro de umas 12 horas estarei viajando mesmo. De forma que a explicação veio a calhar. Bess aproximou-se do coronel, beijou-o na ponta do queixo, fez com que desse meia volta, como se fosse começar a brincar de cabra cega. Abriu a porta e a empurrou gentilmente para fora. Quando a porta se fechou, o coronel avistou uma senhora idosa que dobrava a esquina do corredor vinda da escadaria. Murmurava qualquer coisa, examinando a bolsa. Deus meu, devo tê-los esquecido no quarto. Passou pelo coronel aparentemente sem prestar-lhe muita atenção, mas quando ele começou a descer as escadas, Miss Marple parou junto à porta do quarto de Lady Sedgwick e lançou um olhar inquisitivo na direção do homem. Depois olhou para a porta de Bess Sedgwick. Então era por ele que ela esperava, disse consigo Miss Marple. Gostaria de saber por quê. Legal, né, gente? Eu gostei desse finalzinho. Terminamos então o subcapítulo 2 do capítulo 6, tá, galera? Então vamos agora para o próximo subcapítulo, é o terceiro, né? Deixa eu confirmar, é o terceiro, vamos lá. O cônego Pennyfather, envigorado pelo desejum, atravessou o salão da entrada, lembrou-se de entregar a chave na recepção, passou pela porta de vai e vem e foi devidamente encaminhado a um táxi pelo porteiro irlandês, que estava ali justamente para isso. Aonde o senhor vai? Ah, meu Deus, disse o cônego Pennyfather, subitamente desconsolado. Deixe-me ver. Para onde é que eu ia? O tráfego em Pont Street ficou paralisado alguns minutos, enquanto o cônego Pennyfather e o porteiro debatiam a questão. Finalmente, o cônego Pennyfather teve um estalo e o táxi recebeu ordem de se dirigir a um museu britânico. O porteiro ficou na calçada com um largo sorriso no rosto e, já que ninguém mais parecia estar saindo do hotel, permitiu-se passear um pouco na calçada, assobiando baixinho em uma melodia antiga. Uma das janelas do andar térreo do Bertrand foi aberta violentamente, mas o porteiro só virou a cabeça quando ouviu uma voz animada. Então foi aqui que você veio parar, Mickey? Que diabo o trouxe para cá? O porteiro deu meia volta, surpreso, e arregalou os olhos. Lady Sedgwick enfiou a cabeça pela janela e perguntou: Você não está me reconhecendo? Um brilho súbito de reconhecimento iluminou o rosto do homem. Ora, pois não é a Bessie? Vejam só, depois de tantos anos. Bessie, menina. Falou Bessie, ficou parecendo Bessie. Bessie, menina. Só você me chama de Bessie. É um nome repugnante. O que você andou fazendo esses anos todos? Uma coisa e outra, respondeu Mickey com alguma reserva. Não sou notícia como você. Estou sempre lendo suas façanhas nos jornais. Bess Sedgwick riu. De qualquer forma, estou muito mais conservado do que você. Você bebe demais. Sempre bebeu. Você está mais bem conservada porque nada em dinheiro. Gostei disso. Você está mais bem conservado porque nada em dinheiro. Dinheiro não lhe adiantaria coisa alguma. Você beberia ainda mais e acabaria na sarjeta. Com certeza. Mas o que trouxe aqui? Isso é que eu queria saber. Como foi que você veio parar nesse lugar? Eu precisava de um emprego. Tinha esses cacarecos. E Mickey passou a mão pelas medalhas no peito. Sim, estou vendo. Bess ficou pensativa. São todas verdadeiras, não são? É claro que são, porque não seriam. Não, eu acredito em você. Você sempre foi corajoso, sempre foi um bom lutador. Sim, o exército combina com você, é claro. O exército só é bom em tempos de guerra. Em tempos de paz não presta. Então você se agarrou a esse negócio. Eu não tinha a menor ideia. Bess fez uma pausa. Você não tinha a menor ideia de quê, Bess? De nada. É curioso rever você depois de tantos anos. Gente, se ela for uma das pessoas que está armando, né, alguma coisa, é bom para ela, né? No caso, ele ser um amigo e ser porteiro ali do hotel. Eu não me esqueci, nunca me esqueci de você, Bess. Ah, como você era linda, uma garota linda. Uma garota maluca, isso sim, respondeu Lady Sedgwick. Isso é verdade, você não tinha muito juízo. Se tivesse, não se meteria comigo. Que mãos você tinha para dominar um cavalo? Lembra-se daquela égua? Como é que ela se chamava? Molly ou Fly? Era um demônio aquela égua. Só você podia montá-la, disse Lady Sedgwick.
Se ela pudesse, me atirava no chão. Mas quando viu que não podia, entregou os pontos. Era uma beleza de animal. Mas falando em montaria, não havia naquela redondeza uma só mulher que montasse como você. Firme na sela, firme nas rédeas. Sem medo, nunca teve medo. Um minuto que fosse. E continua do mesmo jeito. Pelo que parece. Aviões, carros de corrida, Bess Sedgwick Hill. Preciso acabar de escrever minhas cartas. E afastou-se da janela. Mickey debruçou no peitoril. Não me esqueci de Baligolan. Deixa eu ver se está certo. Baligolan. Disse em entonação especial. Cheguei até a pensar em lhe mandar uma carta. A voz de Bess Sedgwick soou áspera. O que você está insinuando, Mickey Gorman? Estava só dizendo que não me esqueci. De nada. Estava só lembrando. A voz de Bess Sedgwick mantinha a mesma nota áspera. Se você quer dizer o que eu penso que você está querendo dizer, eu vou lhe dar um conselho. Se você me arranjar alguma complicação, dou-lhe um tiro, como se atira num rato. Já atirei em homens. Fora do país, talvez. Fora ou aqui, para mim, tanto faz. Chega, santo Deus, eu acredito que você seja capaz disso mesmo. Havia admiração na voz dele. Em Baligolan, interrompeu ela, pagaram para que você ficasse de bico calado e pagaram bem. Você recebeu dinheiro e de mim não receberá mais nada, portanto nem pense. Seria uma história romântica, interessante para os jornais de domingo. Você ouviu o que eu disse. Ah, ele riu. Não estou falando sério, só estava brincando. Jamais faria qualquer coisa para magoar a minha pequena Bess. Continuarei de bico calado. Isso mesmo, retrucou Lady Sedgwick, fechando a janela. E baixando os olhos para a escrivaninha à sua frente. Olhou para a carta inacabada no bloco de papel, arrancou-a, releu, amassou-a até reduzi-la a uma bola e atirou-a no cesto do lixo. Depois levantou-se abruptamente da cadeira e atravessou a sala. Nem sequer olhou ao redor antes de sair. As salinhas de correspondência do Bertrand pareciam estar sempre vazias, mesmo quando não estavam. Duas escrivaninhas bem arrumadas ficavam junto às janelas. Havia uma mesinha à direita com algumas revistas. À esquerda via-se duas grandes poltronas de espaldar alto, voltadas para a lareira. Eram os locais prediletos, à tarde, dos velhos militares, do exército ou da marinha, que ali se escondiam para tirar uma boa soneca até a hora do chá. Quem chegasse para escrever uma carta não os avistaria. Pela manhã, as poltronas não eram muito procuradas. Mas, por acaso, naquela manhã, ambas estavam ocupadas. Em uma delas encontrava-se uma senhora idosa, na outra uma jovem. A mocinha levantou-se, ficou de pé um momento, olhando indecisa para a porta por onde passara Lady Sedgwick, e em seguida dirigiu-se lentamente para lá. Uma palidez mortal cobriu o rosto de Elvira Blake. Gente, só um adendo antes de terminar esse capítulo. Não sei se vocês estão tendo essa impressão, mas sabe quando um filme ou uma coisa tem vários núcleozinhos assim acontecendo paralelamente, eles ficam saindo do todo e focando em um, saindo do todo e focando em outro? Eu estou sentindo que esse livro é como se fosse isso. Enxergando ele aqui na minha mente, como se fosse um filme, eu enxergo exatamente isso, um todo, e aí às vezes um conecta um pouquinho ali com o outro. O exemplo da Miss Marple, quando estava saindo do quarto, encontrou o senhor Luscombe saindo do quarto da Bess. Numa outra cena aparece ele no quarto falando tudo mais. Tô achando isso bem, bem interessante. Vamos lá. 5 minutos depois, a senhora idosa mexeu-se. Miss Marple concluiu então que o breve repouso que havia sempre que acabava de vestir. Deixa eu voltar, gente, ficou estranho, desculpa. Miss Marple concluiu então que o breve repouso que fazia sempre que acabava de vestir-se e descer já durara o suficiente. Era tempo de sair e gozar dos prazeres de Londres. Caminharia até Piccadilly e lá tomaria um ônibus 9 para High Street em Kensington. Ou iria até Bond Street e pegaria o 25 para Marshall e Snare Grove. Ou tomaria o 25, sentido contrário, que pelo menos se lembrava, deveria levá-la a Arms e Navy Stops. Ao passar pelas portas de vai e vem, ainda saboreava mentalmente a expectativa de tais delícias. O porteiro irlandês, de volta ao posto, decidiu por ela. A senhora está precisando de um táxi, disse ele com firmeza. Creio que não, respondeu Miss Marple. Acho que posso tomar o ônibus 25 bem perto daqui, ou 2 que vem de Parkers Lane.
Os ônibus não são aconselháveis para a senhora, disse o porteiro convicto. É muito perigoso pegar um ônibus quando não se é mais uma criança. Eles param e arrancam os solavancos. Não querem saber se derrubam as pessoas. Essa gente de hoje não tem coração. Eu apito, o táxi vem e a senhora vai para onde quiser como uma rainha. Miss Marple pensou um pouco e cedeu. Então está certo, disse ela. Talvez seja melhor eu tomar um táxi. O porteiro nem precisou apitar, limitou-se a estalar o dedo e um táxi apareceu como num passe de mágica. Nossa, que legal. Miss Marple recebeu todo o auxílio possível para entrar e no mesmo instante resolveu impulsivamente ir até a Robinson e Clive para ver as lindas ofertas de lençóis de linho puro. Acomodou-se satisfeita no táxi, sentindo-se realmente como lhe anunciara o porteiro, como uma rainha. Enchia-lhe a cabeça a agradável expectativa de encontrar lençóis de linho, fronhas de linho, panos de prato sem estamparias de bananas, figos, cachorros amestrados ou outras figuras coloridas que só servem para nos distrair na hora de enxugar a louça. Pessoal, a gente termina esse subcapítulo. Agora nós vamos para o quarto, né? Quarto subcapítulo. Esse é bem curtinho, tá, pessoal? E aí a gente vai pro capítulo 6. Vamos lá. Lady Sedgwick aproximou-se do balcão da recepção. O Sr. Ruffles está no escritório? Está sim, Lady Sedgwick. A senhorita Gorge parecia espantada. Lady Sedgwick passou por trás do balcão, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. O Sr. Ruffles ergueu os olhos, surpreso. O que? Quem empregou aquele tal de Michael Gorman? O Sr. Ruffles gaguejou um pouco. Parfit foi embora, sofreu um acidente de automóvel há cerca de um mês. Tivemos de substituí-los às pressas. Esse camarada parecia servir. Boas referências, veterano do exército, uma ótima folha de serviço. Talvez não seja muito inteligente, mas isso às vezes é até melhor. A senhora tem alguma coisa contra ele? O bastante para não querer aqui. Já que insiste, respondeu Ruffles com calma. Nós o despediremos. Não, disse Lady Sedgwick com igual lentidão. Não, agora é tarde. Não faz mal. Nossa, gente, então ela tem poder no hotel, né? Ela não é só uma hóspede. Me deixa mais intrigado. Vamos para o capítulo 6, então, pessoal. Capítulo 6. Elvira. É um diálogo, tá, gente? Elvira. Olá, Bridget. A aristocrata Elvira Blake cruzou a porta da frente do número 180 em Onslow Square, porta que sua amiga, Bridget, correra para abrir, pois a estivera esperando da janela. Vamos lá para cima, propôs Elvira. Sim, é melhor. Senão a mamãe não nos deixa conversar. As duas moças subiram correndo as escadas, escapando assim da mãe de Bridget, que saiu do quarto, mas não conseguiu chegar a tempo. Você tem muita sorte por não ter mãe, disse Bridget, quase sem fôlego, enquanto conduzia a amiga para o quarto e trancava a porta. É certo que mamãe é um anjo e tudo mais, mas as perguntas que ela faz, de manhã ao meio-dia e de noite. Para onde vai, com quem se encontrou, não serão primos daqueles fulanos de Yorkshire? Pense na futilidade disso tudo. Acho que essas pessoas não têm o que pensar, Elvira disse vagamente. Escute, Bridget, preciso fazer algo muito importante que você tem que me ajudar. Bem, se eu puder, ajudo. Do que se trata? Algum rapaz? Não, não se trata de um rapaz. Bridget parecia decepcionada. Tenho que passar um dia na Irlanda, talvez um pouco mais, e preciso que você me dê cobertura. Na Irlanda? Por quê? Ainda não posso lhe contar tudo. Não há tempo. Tenho que encontrar meu tutor, Coronel Luscombe, no Prunus, para o almoço às 1h30. O que você fez com a velha Carpenter? Livrei-me dela no Debeance. Bridget deu uma risadinha. E depois do almoço vão me levar para a casa dos Melsford. Terei de morar com eles até completar 21 anos. Que horror! Mas eu me arranjo. A prima Mildred é facílima de tapear. Já está combinado que virei à cidade para ter aulas e outras atividades. Eles querem que eu estude num lugar chamado Mundo de Hoje, onde eles levam os meninos para conferências, museus, galeria, a Câmara dos Lordes, etc. O importante é que ninguém vai reparar se estou onde deveria estar ou não. Faremos uma porção de coisas juntas. Espero que sim. Bridget deu outra risadinha. Como fizemos na Itália, não é? A velha carcamana pensava que era muito rigorosa. Ela mal sabia o que éramos capazes de fazer. As duas jovens riram, recordando com prazer bem-sucedidas travessuras.
Mesmo assim, precisávamos de muito planejamento, lembrou Elvira. E de algumas mentirinhas espetaculares, complementou Brigitte. Você teve alguma notícia de Guido? Tive sim. Ele me escreveu uma carta enorme, assinada Gui. Peraí, gente. Ah, tá. Entendi. Vou voltar aqui. Tive sim. Ele me escreveu uma carta enorme, assinada Ginevra, como se fosse uma amiga. Mas vamos parar de fofocar um instante, Brigitte. Brigitte, temos um monte de coisas a fazer e só 1 hora e meia para dar conta de tudo. Para começo de conversa, preste atenção. Amanhã vou sair para ir ao dentista. Será fácil, eu posso te marcar por telefone ou você pode fazer isso por mim. Aí, por volta do meio-dia, você telefona para os Melford, fingindo que é sua mãe, explicando que o dentista quer que eu vá lá depois de amanhã. E assim terei de passar mais um dia com vocês. Vai dar tudo certo. Eles dirão que lamentam, quanta gentileza sua, etc. E se você não estiver de volta depois de amanhã? Gente, peraí, isso ficou muito estranho. Vai dar tudo certo. Eles dirão que lamentam, quanta gentileza sua, etc. Ah, tá. Mas e se você não estiver de volta depois de amanhã? Então você dá outro telefonema. Brígia pareceu hesitar. Gente, esse nome é muito estranho de ficar se falando. Toda vez que eu falo ele, eu acho que eu tô falando errado, me engasgo. Vamos lá. Bridget pareceu excitar. Até lá teremos tempo suficiente para inventar uma desculpa, disse Elvira, impaciente. O que me preocupa agora é arranjar dinheiro. Você tem nenhum? Seria melhor perguntar: você tem algum? A tradução não foi muito boa, não. Você tem nenhum? Elvira falou sem muita esperança. Só umas 2 libras. Não dá. Tenho que comprar passagem aérea. Já confirmei o horário do voo. Não leva mais de 2 horas. Muita coisa vai depender do tempo que terei que ficar lá. Não pode me dizer o que vai fazer? Não, não posso. Mas é importante, tremendamente importante. A voz de Elvira soou tão diferente que Bridget olhou para a amiga surpresa. É algo muito sério mesmo, Elvira? É sim. É algo que ninguém pode saber? Isso. É algo ultra, ultra secreto. Preciso descobrir se um determinado fato é verdadeiro ou não. A questão do dinheiro é que chateia. É o que me dá ódio, é que sou muito rica. Foi meu tutor mesmo que me disse isso. Mas eles só me dão uma miséria de mesada para comprar roupas, uma quantia tão irrisória que o dinheiro parece sumir assim que recebo. Será que o seu tutor, esse tal de coronel, não sei das quantas, não pode lhe adiantar o dinheiro? De jeito nenhum. Ele ia me encher de perguntas procurando saber para que eu preciso de dinheiro. Isso é verdade. Não sei por que todo mundo tem a mania de fazer perguntas. Sabe que toda vez que me ligo, mamãe tem que vir perguntar quem era? Afinal, não é da conta dela. Elvira concordou, mas estava com o pensamento longe. Já empenhou alguma coisa, Bridge? Nunca. Acho que nem sei como se faz isso. É muito fácil, disse Elvira. Você vai a um daqueles joalheiros que tem 3 bolas em cima da porta, compreendeu? Mas eu não possuo nada que vale a pena empenhar, protestou Bridge. Sua mãe não tem nenhuma joia? Não é uma boa ideia pedirmos ajuda a ela. É, talvez não. Mas bem que a gente podia surrupiar alguma coisa. O quê? Não podemos fazer uma coisa dessa? Exclamou Bridge alarmada. Não? Bem, talvez tenha razão. Mas garanto que ela não iria descobrir. Nós devolveremos a joia antes que ela desse falta dela. Já sei, iremos ao Sr. Bollard. Quem é Sr. Bollard? Ah, é uma espécie de joalheiro da família. De vez em quando levo meu relógio lá para consertar. Já me conhece desde quando eu tinha uns 6 anos. Vamos, Bridge, iremos para lá agora mesmo. Temos pouco tempo. É melhor a gente sair pelos fundos, lembrou Bridge. Senão a mamãe vai querer logo saber para onde é que nós vamos. Do lado de fora do tradicional estabelecimento de Bullard e ele, em Bond Street, as duas planejaram os detalhes finais. Entendeu bem, Bridge? Creio que sim, respondeu Bridge, em um tom nada contente. Gente, posso falar uma coisa que eu não gosto muito, e eu acho que isso é da Agatha. Ela fica repetindo muito o nome dos personagens. Muito, toda hora. Toda hora, aqui em uma página você lê o nome do personagem umas 5, 6 vezes. Isso me irrita um pouquinho. Mas vamos lá, mais nada que estrague aqui a leitura. Creio que sim, respondeu Brice. Primeiro, terminou Elvira, precisamos sincronizar nossos relógios. Bridget animou-se um pouco. A conhecida frase literária teve um efeito estimulante. Solenemente sincronizaram os relógios. Bridget ajustando o seu, que acusava uma diferença de 1 minuto. A hora zero será exatamente dentro de 25 minutos, disse Elvira. Isso me dará bastante tempo, talvez mais do que preciso, mas é melhor assim.
Mas se, começou Bridget, se o quê? Se eu for mesmo atropelada. É claro que não será atropelada, você sabe que é muito ágil e que o tráfego de Londres costuma parar e de repente vai dar tudo certo. Bridget não parecia convencida. Você não vai me deixar na mão, Bridget, não é mesmo? Está bem, disse Bridget, não falharei. Ótimo, disse Elvira. Bridget foi para o outro lado da Bond Street e Elvira abriu a porta da Bollet e Whistlet, uma antiga joalheria e relojoaria muito conceituada. Dentro da loja, a atmosfera era de luxo e quietude. O fidalgo de fraque adiantou-se e perguntou a Elvira o que poderia servi-lo. Posso falar com o Sr. Bollard? Sr. Bollard? A quem devo anunciar? Senhorita Elvira Blake. O fidalgo desapareceu e Elvira deslizou até um balcão onde, sob o vidro, broches, anéis e braceletes eram exibidos sobre um fundo de veludo. Instantes depois, o Sr. Bollard apareceu. Era o principal sócio da firma, um senhor de 60 e poucos anos. Acolheu Elvira com grande cordialidade. Ah, senhorita Blake, então está em Londres. É um grande prazer vê-la. Em que posso servi-la? Elvira mostrou-lhe um elegante relógio de pulso. Esse relógio não está funcionando bem. Será que o senhor pode dar um jeito nele? É claro, não há o menor problema. Ele pegou o relógio das mãos da moça. Para onde devo remetê-lo? Elvira deu-lhe o endereço. E outra coisa, meu tutor, o coronel Loscombe, o senhor sabe. Sim, é claro. Perguntou-me o que eu queria como presente de Natal, disse Elvira. Sugeriu que eu viesse aqui e desse uma olhada em algumas coisas. Perguntou se eu queria que ele viesse comigo, mas eu disse que preferiria vir sozinha primeiro, porque eu me sinto meio encabulada com essa história de preços e tal. Bem, na verdade, é um aspecto delicado, concordou o Sr. Bollard, com expressão sorridente e paternal. E em que está pensando, senhorita Blake? Um broche, um bracelete, um anel? Acho que broches são mais úteis, respondeu Elvira. Mas será que eu poderia ver diversas peças? Elvira lançou um olhar suplice ao velho. Ele sorriu compreensivo. Naturalmente, naturalmente. Não há nenhum prazer em se fazer uma escolha apressada, não é mesmo? Os 5 ou 6 minutos seguintes foram gastos da maneira mais agradável possível. O Sr. Bollard era extremamente solícito, ia buscar coisas em uma vitrine, em outra, e os broches e pulseiras iam sendo empilhados em cima de um pedaço de veludo aberto diante de Elvira. De vez em quando ela se virava para se olhar no espelho, observando o efeito que fazia um broche ou um brinco. Afinal, meio incerta, escolheu uma linda pulseira. Um pequeno relógio ornado com brilhantes e 2 broches. Separaremos essas peças, prometeu o Sr. Bollard. E, quando o coronel dos Combe aparecer em Londres, ele poderá vir aqui e resolver ele mesmo o presente que vai lhe dar. Assim está bem, disse Elvira. Ele sentirá como se ele mesmo tivesse escolhido o presente, não é? Elvira ergueu os olhos azuis, notando ao mesmo tempo que se haviam passado exatamente 25 minutos. Do lado de fora ouviu-se um ranger de freios e o grito de uma moça. Inevitavelmente os olhos de todos na loja voltaram-se para as vitrines que davam para Bond Street. O movimento da mão de Elvira do balcão à sua frente para o bolso de seu bem talhado traje foi extremamente rápido e discreto, imperceptível, até mesmo se alguém estivesse olhando. Ai, ai, ai! Exclamou. Ah, não, não foi. Pensei que era a amiga dela. Ai, ai, ai! Exclamou o Sr. Bollard, voltando da vitrine por onde estivera espiando a rua. Quase houve um acidente. Que menina louca atravessar a rua daquela maneira. Elvira dirigiu-se para a porta, olhou para o relógio do pulso e disse: Puxa vida, demorei demais aqui. Não quero perder o trem. Muito obrigado, Sr. Bollard. Não vai esquecer quais foram as peças que eu escolhi. Dentro de um segundo, estava do lado de fora, virando rapidamente à esquerda e depois à esquerda novamente. Parou à entrada de uma sapataria, até que Bridget, quase sem fôlego, veio ao seu encontro. Puxa, exclamou Bridget. Fiquei apavorado. Pensei que ia morrer mesmo. Fiz um buraco na meia. Não faz mal, disse Elvira, conduzindo a amiga pela rua, dobrando outra esquina à direita. Vamos. Deu tudo certo? Elvira deslizou a mão até o bolso e tirou dele um bracelete de brilhantes e safiras. Elvira, como é que você teve coragem? Agora, Bridget, você vai àquela casa de penhores que te falei. Vai até lá e veja quanto é que você pode conseguir pela pulseira. Peça 100 libras. Você pensa, e se eles disserem, veja bem, pode entrar numa lista de coisas roubadas.
Deixa de bobagens. Como é que poderia estar numa lista tão depressa? Eles ainda nem deram a foto do bracelete. Mas Elvira, quando eles perceberem, irão pensar. Talvez descubram que você é quem deve ter levado a pulseira. Talvez, se descobrirem logo. Então irão à polícia e Bridget calou-se ao ver Elvira balançar a cabeça lentamente. Os cabelos amarelos pálidos movendo-se de um lado para o outro. Um sorriso débil e enigmático curvando-lhe os cantos da boca. Não irão à polícia, Bridget. De modo nenhum. Se pensarem que fui eu quem pegou a joia. Por quê? Quer dizer que já lhe contei que eu irei receber um monte de dinheiro quando completar 21 anos. Poderei comprar joias e mais joias na mão deles. Por isso, não ousarão fazer um escândalo. Vá depressa pegar o dinheiro. Depois vá ao Aer Lingus e compre a passagem. Preciso pegar um táxi para ir ao Brunes. Brunes. Já estou 10 minutos atrasado. Estarei com você amanhã de manhã às 10h30. Ah, Elvira, seria tão bom se você não se arriscasse tanto, Brigitte lamentou. Mas Elvira já estava fazendo sinal para um táxi. Nós temos um subcapítulo, pessoal. Miss Marple passou momentos deliciosos na Robson em Cliffs. Além de comprar alguns lençóis caros, mas esplêndidos, adorava lençóis de linho. Eram tão frescos e macios. Ainda se permitiu a aquisição de ótimos panos para enxugar os copos orlados de vermelho. Quanta dificuldade havia hoje em dia para se conseguir bons panos de enxugar copos. Só se viam panos que mais pareciam toalhas de mesa ornamentais, decorados com rabanetes e lagostas, ou com a Torre Eiffel ou Trafalgar Square, ou ainda pintados de limões e laranjas. Depois de dar seu endereço em Studmermand, ela descobriu um ônibus que a levou a Arms e Navy Stores. Em tempos passados, Arm e Neve Stores era a loja predileta de sua tia. É claro que atualmente já não era a mesma coisa. Miss Marple lembrou-se de como sua tia Ellen procurava seu vendedor predileto na seção de cereais e enlatados, confortavelmente instalada em uma cadeira, a touca na cabeça e o manto de pompelina preta nos ombros. Passava-se então mais de uma hora, ninguém tinha pressa. Tia Ellen imaginando que alimentos poderiam ser adquiridos e guardados para uso futuro. Faziam provisões para o Natal e até mesmo para a Páscoa. A menina Jenny impacientava-se um pouco, e então sua tia mandava que fosse olhar a seção de louças para se distrair. Terminadas as compras, tia Ellen entregava-se a minuciosas perguntas a respeito da saúde da família de seu vendedor predileto. A mãe, a esposa, o segundo filho, a cunhada deficiente. E depois de passar uma manhã agradável, tia Ellen dizia, no estilo brincalhão da época: Será que a menininha quer almoçar? Tomava então o elevador para o quarto andar e almoçava. E almoçavam, terminando sempre com sorvete de morango. Por fim, compravam meia libra de chocolate com creme de café e iam assistir uma matinê em uma daquelas carruagens de 4 rodas. Evidentemente, a Arm e Neve Stories tinha sofrido várias operações plásticas desde aquela época. Seria, inclusive, possível dizer que estava irreconhecível para quem a vira outrora. A loja agora era mais alegre e muito melhor iluminada. Miss Marple, embora concedendo um sorriso indulgente ao passado, não fazia objeções às comodidades do presente. Descobriu que a loja ainda possuía um restaurante e foi para lá a fim de almoçar. Enquanto lia cuidadosamente o menu e resolvia o que comer, passeou os olhos pela sala e ergueu de leve as sobrancelhas. Que coincidência extraordinária! Lá estava uma mulher em quem jamais pusera os olhos até a véspera, embora houvesse visto inúmeros retratos dela nos jornais, em corrida de cavalos, nas Bermudas ou junto de seu automóvel ou avião. No dia anterior, pela primeira vez, a avistara em carne e osso. E agora, como frequentemente acontece, por coincidência, tornava a encontrá-la no local mais inesperado. Não conseguia imaginar Bess Sedgwick almoçando na Arms Neve Stores. Não teria se espantado se avistasse Bess Sedgwick saindo de uma furna no Sorro, ou descendo as escadas da Covent Garden Opera House, em um vestido de noite e com um diadema de brilhante na cabeça. Mas não pensara jamais encontrara ali na Arms e Neve Stores que, na opinião de Miss Marple, estava e estaria sempre estreitamente ligada ao pessoal das Forças Armadas, suas esposas, filhas, tias e avós.
Contudo, lá estava Barry Sedgwick, muito elegante como sempre, em seu terninho escuro e blusa esmeralda, almoçando com um homem, um rapaz de rosto afilado como um falcão, vestido em um casaco de couro preto. Inclinavam-se um para o outro, conversando animados, colocando na boca as garfadas de comida como se nem reparassem no que comia. Um encontro amoroso? Talvez. Sim, provavelmente. O homem deveria ser 15 ou 20 anos mais novo do que ela. Porém, Bess exercia uma atração magnética sobre os homens. Miss Marple olhou fixamente para o rapaz e chegou à conclusão de que era um moço bonito. Concluiu também que não gostava muito dele. É muito parecido a Harry Russell, pensou, buscando, como de costume, um exemplo no passado. Nunca prestou. Nenhuma das mulheres que andou com ele prestava tão pouco. Lady Sedgwick não aceitaria um conselho meu, ela continuou a pensar. Mas eu bem que poderia dar nenhum. Contudo, os romances dos outros não eram da minha conta. E Bess Sedgwick, pelo que se dizia, era muito capaz de proteger-se em matéria de romances. Miss Marple suspirou, terminou seu almoço e preparou-se para uma visita à seção de papelaria. A curiosidade, ou como ela preferia dizer, o interesse pelos negócios dos outros, era uma de suas características. Deixando deliberadamente as luvas sobre a mesa, levantou-se e foi até o caixa. Tomando o caminho que passava perto da mesa de Lady Sedgwick, depois de pagar a conta, percebeu que esquecera as luvas e voltou para apanhá-las, deixando, por infelicidade, cair a bolsa no caminho de retorno. A bolsa abriu-se e espalhou um monte de bugigangas pelo chão. Uma garçonete apressou-se a ajudá-la e a apanhar os objetos caídos. E Miss Marple viu-se forçada a simular fortes tremores nas mãos, derrubando moedas e chaves pela segunda vez. Gostei, tipo, ela tentando disfarçar. Não conseguiu muito com seus subterfúgios, mas eles não foram inteiramente inúteis. O interessante é que nenhum dos dois alvos da sua curiosidade dedicou sequer um olhar à desastrada velhota que estava sempre derrubando coisas. Enquanto esperava que o elevador descesse, Miss Marple recordou algumas frases que ouvira. Aí vão as frases, tá, gente? Está em aspas separado aqui. E a previsão do tempo? Ok, não haverá nevoeiro. Tudo pronto para a Luciana? Está, o avião sai às 9h40. Fora tudo que conseguiria captar de início. Quando passou novamente por eles, pude escutar um pouco mais. Barry Sedgwick falava zangada. Por que diabos você foi ao Bertrand ontem? Não devia passar nem por perto de lá. Não fiz nada demais. Perguntei se você estava hospedada lá e todo mundo sabe que somos amigos íntimos. A questão não é essa. O Bertrand é um lugar muito adequado para mim, mas para você, não. Você lá chama atenção como um bêbado na missa. Todo mundo deve ficar olhando para você. Que olhem! Você é mesmo um idiota. Por quê? Por quê? Que motivos você tinha? Você tinha um motivo? Eu conheço você. Calma, Bess. Você é um mentiroso de nascença. Isso foi tudo que a senhorita Marple conseguira escutar. Parecia-lhe muito interessante. Vamos ao capítulo 6. Gente, essa Bess está aprontando. Eu tenho certeza que ela faz parte daquele grupo que o pessoal está querendo prender. E é por isso que ela não cria filha, porque ela tem medo da filha se envolver nisso também e acabar machucando, acabarem fazendo algum mal para a filha. Só que a filha é tão espertinha quanto ela, né? Pelo que a gente tá vendo. Enfim, vamos agora para o capítulo 7. Capítulo 7. Na noite de 19 de novembro, o cônego Pennefather acabara de jantar cedo no Clube Ateneu. Cumprimentara de longe um par de amigos. Mantivera uma acalorada, mas agradável discussão sobre alguns pontos cruciais em relação à data dos manuscritos do Mar Morto. E então, consultando o relógio, viu que era hora de partir, a fim de pegar o avião para Lucerna. Quando atravessaram o saguão, foi cumprimentado por outro amigo, Dr. Will Talker, do SOAS. É uma sigla, tá, gente? SOAS, SOAS. Que lhe disse alegremente: Como vai, Pennyfather? Não o vejo há muito tempo. Como foi no congresso? Surgiu algum assunto interessante? Tenho certeza que sim. Está voltando de lá, não é? Não, não, estou indo para lá. Irei tomar um avião essa noite. Ah, compreendo. Woodstock parecia levemente constrangido. Não sei por que pensei que o congresso fosse hoje. Não, não, amanhã, dia 19. O cônego Pennefather saía pela porta quando seu amigo, seguindo com o olhar, falou: Mas, meu caro amigo, hoje é dia 19, não é? O cônego Pennefather, entretanto, não estava mais ao alcance da voz do outro. Apanhou um táxi em Pall Mall e partiu rumo ao aeroporto de Kensington, onde havia uma verdadeira multidão naquela noite.
Postando-se junto ao balcão, esperou até que afinal chegasse a sua vez. Apresentou a passagem, o passaporte e outras coisas necessárias à viagem. A moça do balcão, que já ia carimbando tudo, parou abruptamente. O senhor me desculpe, mas parece que a passagem está errada. Errada? Não, está correta, o voo é esse mesmo. E bem, não leio direito sem os óculos. Cento e não sei quantos para Lucerna. É a data, meu senhor, a data quarta-feira, dia 18. Não, claro que não, pelo menos. Quer dizer, hoje é quarta-feira, 18. Desculpe, mas hoje é dia 19. 19? O Cônego ficou desolado. Tirou uma pequena agenda do bolso e virou as páginas ansioso. Por fim, teve de se convencer. Era dia 19. O avião que deveria tomar partida, o avião que deveria tomar a partida na véspera. Então quer dizer, meu Deus, quer dizer que o congresso de Lucerna está sendo realizado hoje. E ficou olhando para o balcão, em profundo abatimento. Mas como havia muitos outros viajantes, o cônego e suas perplexidades foram postos de lado. Ele continuou ali de pé, na maior tristeza, segurando a passagem agora inútil. Examinava mentalmente várias possibilidades. Será que poderia trocar a passagem? Mas não adiantava, não adiantava. Que horas seriam? Quase 9? A conferência já se realizara, começara às 10 horas. É claro, fora isso que o Tolkien procurara dizer no Ateneu. Pensara que o cônego Pennefather já havia retornado do Congresso. Ó Senhor, lamentava-se sozinho o cônego Pennefather. Que confusão que eu fiz! E saiu andando triste e silencioso pela Colwys Road, que mesmo nos seus melhores dias não era uma rua alegre. Caminhava lentamente pela rua, carregando sua valise e revolvendo perplexidades no espírito. Afinal, depois de examinar à vontade as várias razões que o haviam levado àquele engano, abanou tristemente a cabeça. Agora, disse para si mesmo, deixe-me ver. Já passam das 9 horas, é melhor comer alguma coisa. E o curioso, pensava ele, é que não sentia fome. Caminhando desconsolado pela Cross Road, escolheu por fim um pequeno restaurante que servia pratos indianos preparados com curry. Embora não sentisse tanta fome quanto deveria, pareceu-lhe melhor refazer com uma boa refeição. Afinal, depois teria de procurar um hotel e não havia necessidade disso. Já tinha um hotel, é claro, estava hospedado no Bertrand e reservaram um quarto por 4 dias. Que sorte! Sendo assim, o quarto estava lá esperando por ele. Bastava-lhe pedir a chave na portaria e aí outra reminiscência o assaltou, que era aquela que era aquela coisa pesada em seu bolso. Meteu a mão no bolso e tirou dele uma daquelas chaves imensas que os hotéis usam numa tentativa de evitar que os hóspedes mais distraídos as carreguem no bolso, o que não evitara que o cônego carregasse sua. Número 19, disse o cônego alegre ao reconhecer. Está certo. É uma sorte eu não ter que procurar um quarto de hotel. Dizem que os hotéis andam muito cheios. Sim, Edmonds estava dizendo isso mesmo no Ateneu, esta noite. Tivera maior dificuldade em achar um quarto. Mais satisfeito consigo mesmo e com o cuidado que tomara com os preparativos de viagem, reservando um hotel antecipadamente, o cônego abandonou o prato de curry, lembrou-se de pagar a conta e, após ter dado alguns passos, estava outra vez no Curry Road. Pareceu-lhe uma tristeza voltar para o hotel assim, quando deveria estar jantando em Lucerna, conversando sobre inúmeros e fascinantes problemas. Seu olhar foi atraído pela fachada de um cinema, As Muralhas de Jericó. Parecia um título muito convidativo. Valeria a pena verificar se o texto bíblico fora respeitado. Comprou uma entrada e entrou aos tropeções pela escuridão. Gostou do filme, embora lhe parecesse que não tinha nenhuma relação com a narrativa bíblica. As muralhas de Jericó eram um meio simbólico de aludir aos compromissos matrimoniais de uma dama. Depois de haverem caído várias vezes, a linda estrela encontrou o ríspido e mal encarado herói, a quem amara secretamente durante todo o filme, e juntos se propuseram a levantar as muralhas de forma que pudessem resistir melhor aos assaltos do tempo. Não se tratava propriamente de um filme. Peraí, gente, me perdi. Tá, não se tratava propriamente de um filme destinado a interessar um clérigo idoso, mas o fato é que o cônego Pennefather o apreciou muitíssimo.
E não era o tipo de filme que o cônego Pennefather costumava assistir. Pareceu-lhe, assim, que estava ampliando seus conhecimentos sobre a vida. O filme acabou, as luzes se acenderam, tocou-se o hino nacional e o cônego Pennefather voltou aos tropeções às luzes de Londres. Nossa, tocou o hino nacional. Estranho. Ligeiramente consolado da tristeza que lhe haviam provocado os acontecimentos do começo da noite. Era uma noite linda e o cônego voltou a pé para o Hotel Bertrand, não antes de ter tomado um ônibus que levara na direção oposta. Era meia-noite quando chegou ao hotel, e a essa hora o Bertrand costuma apresentar uma aparência digna, estando todos os hóspedes já recolhidos. O elevador estava no andar de cima, de modo que o cônego resolveu subir pelas escadas. Chegou ao seu quarto, enfiou a chave na fechadura, escancarou a porta e entrou. Deus do céu, estaria ele tendo visões? Mas quem? Como? Viu tarde demais o braço erguido. Viu estrelas quase no mesmo instante. Eita, gente, aconteceu alguma coisa com ele. Vixe, Maria. Vamos lá, vamos pro capítulo 8 para descobrir o que aconteceu com ele. Capítulo 8. O trem portal irlandês cortava a escuridão da alta madrugada. De vez em quando, a locomotiva diesel soltava seu lamento de advertência. Viajava a mais de 130 quilômetros por hora. Estava dentro do horário. De repente, a velocidade diminuiu, os freios agiram, as rodas gritaram ao agarrarem-se. Eita, desculpa, gente. Vou repetir a frase toda. As rodas gritaram ao agarrar-se aos trilhos. A velocidade foi diminuindo, diminuindo. O guarda enfiou a cabeça pela janela, observou o sinal vermelho à frente e o trem, afinal, parou. Alguns dos passageiros acordaram. A maioria continuou dormindo. Uma senhora idosa, alarmada pela desaceleração súbita, abriu a porta da cabina e olhou para o fundo do corredor. Um pouco mais além, uma das portas do trem estava aberta. Um clérigo idoso com espessos cabelos brancos subia os degraus. A senhora presumiu que ele descera antes até os trilhos para investigar o que havia acontecido. O ar matinal estava bastante fresco. Alguém no fundo do corredor disse: Foi só o sinal. A senhora idosa tornou a entrar na cabina e tratou de dormir novamente. Do lado de fora, um homem balançando uma lanterna correu da guarita do sinaleiro para o trem. O foguista desceu da locomotiva. O guarda que saltara do trem aproximou-se dele. O homem da lanterna chegou, sem fôlego, falando aos arrancos. Uma batida feia lá adiante. Um trem de carga descarrilou. O maquinista olhou do alto de sua cabina. Depois desceu e foi reunir-se aos outros. Na parte de trás, 6 homens que haviam surgido nada. Gente, de verdade, eu acho que. Não sei se é essa edição que eu tenho, mas toda hora eu tô achando um errinho de português. A coisa faltando aqui. Deixa eu ler isso aqui pra ver se realmente é um erro. É, tá escrito assim. Na parte de trás, 6 homens que haviam surgido nada entraram no trem por uma porta que fora deixada aberta no último carro. Eu acho que era para ser. Na parte de trás, 6 homens que haviam surgido do nada entraram no trem por uma porta que fora deixada aberta no último carro. Vamos continuar então. Vamos acreditar que eles esqueceram esse do. 6 passageiros, vindo de diferentes vagões, foram ao encontro deles, com rapidez bem ensaiada. Eles tomaram conta do vagão postal, isolando-o do resto da composição. 2 homens encapuzados puseram-se em guarda na entrada e na saída do carro com porretes na mão. Um homem de uniforme ferroviário foi andando pelo corredor do trem parado, tranquilizando os passageiros. A linha está bloqueada à frente. Uma demora de 10 minutos, talvez. Não passa disso. Sua voz era amigável e reconfortante. Junto à locomotiva, o foguista e o maquinista estavam amordaçados e amarrados. O homem com a lanterna gritou: Tudo certo por aqui. Ao lado dos trilhos, o guarda também fora igualmente amarrado e amordaçado. Os peritos arrombadores também haviam feito seu trabalho no vagão postal. 2 outros homens jaziam atados no chão. Os malotes postais foram jogados para fora do trem, onde outros homens o estavam esperando. Nas cabinas, os passageiros resmungavam uns para os outros, dizendo que as estradas de ferro não eram mais as mesmas. Enquanto os passageiros se acomodavam novamente para dormir, o ronco de um automóvel atravessou a escuridão.
Santo Deus, murmurou uma mulher. Será um avião a jato? Um carro de corrida, me parece. O ronco foi diminuindo pouco a pouco. Cerca de 15 quilômetros dali, na rodovia de Badhampton, um comboio de caminhões noturnos avançava lentamente para o norte. Um grande carro branco de corrida passou por eles feito um raio. 10 minutos depois, o carro afastou-se da rodovia. Uma oficina na esquina de uma via secundária exibia uma placa que se lia fechado. Mas as grandes portas se escancararam, o carro branco entrou e as portas tornaram a fechar-se. Três homens, trabalhando em uma velocidade frenética, pregaram no carro um novo jogo de placas. O motorista trocou o boné e o casaco. Antes vestia um casaco branco de pele de carneiro, agora usava couro preto. E partiu outra vez no carro. 3 minutos depois, um velho Morris Oxford, dirigido por um clérigo, apareceu pipocando na estrada, enve- envere- enveredando-se mais adiante por vários caminhos rurais, cheios de curvas e desvios. Uma van, que rodava por uma estrada vicinal, diminuiu a marcha ao alcançar o velho Morris Oxford, parado junto ao acostamento. Como um homem idoso, como um homem idoso de pé ao lado do carro. Acho que é outro erro aqui, gente. Botou como, mas eu acho que é com um homem. Ó, uma van que rodava por uma estrada vicinal diminuiu a marcha ao alcançar o velho Morris Oxford parado junto ao acostamento. Aí tá como, mas eu acho que era com um homem idoso de pé ao lado do carro. Faz mais sentido. Continua. O motorista da van pôs a cabeça para fora. Algum problema? Quer ajuda? É muita bondade sua. São os faróis. Os dois motoristas se aproximaram um do outro e escutaram. Barra limpa. Várias maletas elegantes de estilo norte-americano foram transferidas ao Morro Oxford para a van. Do Morro Oxford para a van. Uns 3 quilômetros depois, a van seguiu por uma estrada de terra que logo adiante conduzia à entrada dos fundos de uma grande e opulenta mansão. No que outrora fora o pátio de um estábulo, estava estacionado uma grande Mercedes branca. O motorista da perua abriu a mala da Mercedes com uma chave, transferiu para lá as maletas e partiu na mesma van. No pátio de uma fazenda próxima, um galo cantou ruidosamente. Pessoal, não foi a continuação direta daquilo, né? Mas ele está falando de um clérigo, né? E o Pennyfather, né? Ele é um clérigo também. Será que ele está envolvido nas coisas ou é alguém se passando por ele? Porque ele também tem esse negócio da memória, né? De esquecer tudo. Pode ser que ele está esquecendo que ele está participando, né? Pode ser qualquer coisa. Mas vamos lá, a gente vai continuar. Vou ler aqui o capítulo 9. Vamos lá, pessoal. Capítulo 9. Elvira Blake olhou para o céu, notou que era uma linda manhã e entrou em uma cabine telefônica. Discou o número de Bridge em Onlus Square. Ao perceber que a própria Bridge atendera, disse: Alô, Bridge? Alô, Elvira, é você? A voz de Bridge parecia agitada. Sim, está tudo bem? Que nada. Péssimo. Sua prima, a senhorita Melford, ligou para a mamãe ontem à tarde. Perguntar por mim? Sim, eu pensava que tinha me saído muito bem quando telefonei para ela na hora do almoço, mas parece que ela ficou preocupada com seus dentes, pensou que você estivesse com algum problema mais sério, um abscesso ou algo parecido. Por isso telefonou para o dentista e descobriu naturalmente que você nem tinha ido lá. Então ela telefonou para cá e por azar a mamãe estava bem perto do telefone. Assim não pude atender primeiro. E como não pude deixar de acontecer, como não podia deixar de acontecer, a mamãe foi logo dizendo que não sabia nada sobre isso e que você não estava aqui em casa. Fiquei sem saber o que fazer. O que você fez? Fingi que não sabia de nada. Por fim, contei que me lembrava de ter ouvido você dizer que ia visitar uns amigos em Wimbledon. Por que Wimbledon? Foi o primeiro lugar que me veio à cabeça. Elvira suspirou. Bem, acho que teria de inventar uma história qualquer. Talvez diga que fui visitar uma velha governanta que mora em Wimbledon. Os cuidados dessa família complicam tudo. Espero que a prima, Mildred, não tenha feito nenhuma bobagem maior, como chamar a polícia ou coisa semelhante. Você vai agora para lá? Só irei à noite. Ainda tenho uma porção de coisas a fazer. E foi mesmo a Irlanda? Deu tudo certo? Descobri o que queria saber. Pelo seu tom de voz, parece que está chateada. Estou aborrecida. Posso lhe ajudar, Elvira?
Posso fazer alguma coisa? Ninguém pode me ajudar, na verdade. É algo que tenho de fazer sozinha. Eu esperava que um determinado fato não fosse verdade, mas é verdade. E não sei o que fazer. Não sei o que devo fazer. Você está em perigo, Vira? Não seja melodramática, Bridget. Eu preciso ter cuidado. Nada mais. Preciso ter o maior cuidado. Então você está em perigo. Elvira respondeu depois de uma pausa. Talvez eu esteja só imaginando coisas. Elvira, o que é que você vai fazer a respeito da pulseira? Ah, isso não é problema. Arranjei dinheiro com uma pessoa e assim logo mais irei, como é que diz? Resgatar a pulseira. E de lá irei diretamente aos Bollard. Bollard. Acha que eles não irão reclamar? Não, mamãe, é da lavanderia. Estão dizendo que não mandamos o tal lençol. Sim, mamãe, direi isso à moça. Tudo certo, então. Ela, fingindo. Vamos lá. Do outro lado da linha, Elvira sorriu e desligou o telefone. Abriu a bolsa, tirou dela o dinheiro, contou as moedas de que precisava, arrumou-as à sua frente e fez uma ligação. Quando obteve o número que desejava, depositou no telefone as moedas necessárias. Apertou um botão e falou com a voz afobada. Alô, prima Mildred? Sim, sou eu. Lamento muito. Sim, eu sei. Bem, eu ia mesmo. Sim, foi a pobre da velha Mandy, a nossa velha governanta. Sim, escrevi um postal e depois me esqueci de colocá-lo na caixa do correio. Ainda está no meu bolso. Bem, você compreende, ela estava doente, não tinha ninguém que ficasse com ela e por isso vim até aqui para ver como ela estava. Sim, eu ia para a casa da Bridget, mas a notícia sobre Mandy mudou tudo. Não entendo o recado que você recebeu. Alguém deve ter feito confusão. Sim, eu lhe explico tudo quando chegar aí. Sim, hoje é tarde. Não, vou só esperar que chegue a enfermeira que vem cuidar da mente. Bem, não é propriamente uma enfermeira, é uma dessas mulheres com prática de enfermagem, se não me engano. Não, ela não quer ouvir falar em hospital. Mas lamento muito, prima Mildred. Lamento muitíssimo. Eu vira pôs o telefone no gancho e suspirou exasperado. Se ao menos não precisasse dizer tantas mentiras a tanta gente, murmurou para si mesmo. Ao sair da cabine telefônica, deparou-se com manchetes enormes nos jornais. Grande assalto. Trem postal da Irlanda atacada por bandidos. Pessoal, eu achei que fossem linhas um pouco diferentes. Eu achei que esse assalto do trem tivesse sido antes do que a gente estava lendo, mas não, tá, aconteceu ao mesmo tempo. Vamos lá. O senhor Bollard atendia a um freguês quando a porta da loja se abriu. Ergueu os olhos e viu entrar a jovem aristocrática Elvira Blake. Não, obrigado, disse ela ao empregado que veio a seu encontro. Prefiro esperar até que o senhor Bollard se desocupe. Momentos depois, o cliente do senhor Bollard despediu-se e Elvira ocupou o lugar vago. Bom dia, senhor Bollard, ela disse. Infelizmente, seu relógio ainda não ficou pronto, senhorita Elvira, Bollard afirmou. Não se trata do relógio, explicou Elvira. Vim pedir desculpas. Aconteceu algo horrível. Abriu a bolsa e tirou dela uma caixinha da qual retirou a pulseira de safiras e brilhantes. O senhor deve estar lembrado de que, quando vim trazer o relógio para consertar e escolher umas peças para meu presente de Natal, houve um acidente na rua. Uma pessoa foi atropelada ou quase. Suponho que eu estava com a pulseira na mão e sem pensar enfiei no bolso do casaco. Mas só descobri isso hoje de manhã. Então vim correndo devolvê-la. Lamento sinceramente, Sr. Bolatti. Não sei como é que pude fazer uma coisa tão estúpida. Ora, não tem importância. Ele respondeu sem alarde. Certamente o senhor pensou que alguém tinha roubado o bracelete. Os límpidos olhos azuis de Elvira encontraram os do velho. Já tínhamos dado falta da joia, o senhor Bolade confessou. Muitíssimo obrigada, senhorita Elvira, por devolvê-la tão depressa. Fiquei horrorizada quando encontrei, disse Elvira. Bem, muito obrigado, senhor Bolade, o senhor foi muito gentil. Enganos como este acontecem. Bom, só acontece porque ela tem dinheiro, né? Foi exatamente o que ela falou. Eles deram falta, mas não fizeram alarde porque sabia que ela deveria ter pego e não podiam arrumar uma confusão com uma pessoa tão rica, né? Vamos lá. Não pensemos mais no assunto, mas não faça isso outra vez. Riu com o ar de quem dizia um gracejo amável. Não farei, disse Elvira. No futuro, hei de ter o maior cuidado. Sorriu, deu meia volta e saiu da loja. Eu só queria saber, pensou o Sr. Bollard. Só queria saber. Um dos sócios dele, que estava próximo, aproximou-se. Então foi ela que pegou a pulseira? Foi sim, ela pegou sim, disse o Sr. Bollard. Mas trouxe-a de volta, observou o sócio. Sim, trouxe-a de volta. O Sr. Goulart concordou.
Por essa eu não esperava. Não esperava que ela devolvesse a joia? Não, se soubesse que fora ela quem levara a joia. Acha que a história dela é verdadeira? Indagou o sócio curioso. Acha mesmo que ela enfiou a joia no bolso por distração? Creio que é possível, admitiu Bollard pensativo. Pode ser cleptomania. É, pode ser cleptomania. Bollard concordou. O mais provável é que ela a tenha levado de propósito. Mas sendo assim, como é que trouxe de volta tão depressa? É curioso. Foi bom não termos dado queixa à polícia. Confesso que tive vontade de fazer. Eu sei, eu sei. Você não tem tanta experiência quanto eu. Nesse caso, foi melhor não chamar. E o Sr. Bollard acrescentou baixinho para si mesmo. Mas é um caso interessante, muito interessante. Que idade terá ela? Deve ter 17 ou 18 anos, suponho. Deve ter se metido em alguma complicação. Parece que ouvi você dizer que ela nadava em dinheiro. Pode ser. Pode sim, ser a herdeira de uma fortuna e nadar em dinheiro, Bollard comentou. Mas aos 17 anos nem sempre se pode pôr a mão nele. É engraçado, as herdeiras em geral andam com a bolsa mais vazia do que as moças de menores posses, o que nem sempre é uma boa coisa. Bem, creio que jamais saberemos a verdade sobre esse caso. Desculpa, gente. Vou continuar aqui. Repôs o bracelete em seu lugar no mostruário e fechou a tampa de vidro. E assim finalizamos o capítulo 9. Pessoal, eu vou parar por aqui, essa leitura, tá? Queria muito ler mais, só que eu tô fazendo essa leitura bem tarde, eu já tô começando a ficar com sono, e eu quero ficar bocejando aqui para vocês. É, mas a gente avançou bastante, ó. Chegamos até a página 85. Eu creio que a gente vá só teremos pelo menos umas três leituras. Então, essa daqui é a segunda, mais três, cinco leituras ao todo, né? Se eu conseguir adiantar, que o livro é muito bom, é difícil parar de ler, eu só estou parando de ler agora porque eu quero postar não quero parar aqui e voltar a gravar amanhã para demorar mais ainda, não. Quero postar logo. Mas o livro é muito bom. Estou gostando bastante. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa leitura. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que essa Elvira está apontando. Eu tenho uma teoria, mas estou com medo de acabar dando um spoiler que eu nem sei que é spoiler. De verdade, porque eu acho que tá um pouco na cara, mas pode ser que a Agatha Christie queira surpreender a gente. Mas eu tô achando que esse Elvira aí tá envolvido com alguma coisa grande. Porque ela, pô, conseguiu arrumar o dinheiro para recuperar a pulseira tão rápido, em um dia só. Isso é muito estranho. Ela foi para Irlanda só para fazer uma confirmação. Isso é muito estranho. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E eu tô curioso para saber o que aconteceu também lá com o senhor Pennyfather, né? Que ele recebeu aí alguma agressão, fizeram alguma coisa com ele e não voltaram a falar nesses capítulos aí, né? Tomara que no próximo a gente fique sabendo. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima leitura.